Vamos começar com o oráculo de Delfos. Então, eu vou tirar uma carta pro geral, pro amor e pro profissional. Não necessariamente nessa ordem, tá? Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Delfos. Aqui eu tenho geral. Aqui eu tenho vida profissional. E aqui eu tenho amor. Vou colocar pra cá pra ver se cabe tudo. Deixa eu colocar isso por aqui. Aí vamos pegar um arcano maior. O arcano maior que a gente vai tirar com o tarô mitológico. Que lindo, né? Vamos lá. Tarô mitológico. Profissional geral. Profissional e amor. E aqui, mais 3 cartinhas, mais 6 cartinhas não, mais 3 cartas que são arcanos menores. Vamos ver o que o universo tem pra falar. Fala com a gente, universo. Geral. Profissional e amor. Ok. Eu, como uma boa virginiana que sou, eu gosto de tudo muito arrumadinho, né, gente? Só que as cartas aqui tem um tamanho diferente, então... Quem não gosta dessa parte aqui do embaralhamento, de corte das cartas, pode avançar aí o vídeo. E eu vou tirar para vocês uma cartinha de Anjos do Amor. Do Oráculo de Anjos do Amor, né? Que fala no geral, de relacionamentos no geral. E uma cartinha também de Anjos da Abundância. Vou deixar isso aqui. E também Anjos da Abundância. Vamos ver o que vem. Então, vamos lá. Geral, a gente tem a inquietude, ou seja, os próximos dias vão trazer, de fato, inquietude. A gente olha para essa carta e vê que ao redor da imagem dessa mulher tem, inclusive, uma aura, né? Como se estivesse expulsando alguma coisa. A minha leitura disso é quase como se ela estivesse buscando expulsar, né? Essa inquietude que ela está sentindo, com os olhos aí um pouco... amargurados, né? Não sei, ou tensos, né? Não sinto que esses são olhos de felicidade extrema, né? Ou seja, tem algo que está gerando essa inquietude. E talvez até seja algo ao que ela está apegada, porque me parece que existe um apego aqui, né? Olha como ela segura essa imagem. Vamos ver o restante. Aí a gente tem o carro. O carro... traz uma energia de foco, de direcionamento, de força de ação, mas é muito importante que a gente saiba para que lado a gente está indo. Se você observar bem, esse cavaleiro tem 2 cavalos, né? 2 cores diferentes, e parece que eles estão levando
que eles estão indo em sentidos diferentes. O que vai fazer esses dois cavalos se alinharem para ir na mesma direção? É o comando do cavaleiro, né? O comando de quem conduz. E aqui no caso é você. Então, a vida pede nesse momento, né? Tem um recado do universo para que você não perca o foco, para que você não perca o direcionamento, né? Para que você busque, na verdade, esse centramento, esse direcionamento e consiga trazer ações mais focadas, né? Direcionadas em sentido da realização daquilo que você quer para esses próximos dias. Então, assim, depende muito de você, o que vai acontecer na sua vida no geral. Né? Não se dispersar muito, principalmente pensando nessa carta da inquietude, né? Que quando a gente fala da inquietude, o reflexo no corpo disso, ou no externo, vem dessa inquietude que é, antes de tudo, mental, né? Buscar focar, né? Buscar trazer uma clareza mental para que você não se perca dentro desses pensamentos de inquietude e deixe de agir em direção àquilo que você realmente quer, né? Aquilo que você realmente precisa nesse momento. Aí a gente vem com a carta do 4 de ouros, que é uma carta que fala de apegos, né? Que é uma carta que fala de escassez, que é uma carta que fala de posicionamentos, às vezes, muito firmes, né? De que não querer abrir mão de determinados posicionamentos. Talvez essa questão da inquietude tenha a ver com relação a isso aqui, tenha a ver com isso aqui, né? Com esse apego, com essa necessidade de manter esse posicionamento custe o que custar, né? Mas também traz um cuidado aqui, um olhar para esse espaço onde você está deixando que a escassez realmente crie raízes na sua vida. E aqui a gente tanto pode estar falando, né, dessa escassez no campo emocional, no campo financeiro, no campo mental, ou seja, no campo das ideias, né? Tô deixando de fluir com a vida, tô deixando de ser criativa, tô deixando de abrir espaço para que o universo me surpreenda com coisas diferentes, porque eu tô apegada àquilo que eu já vivi, àquilo que eu acredito, àquilo que eu estou vivendo no momento, talvez com receio de avançar. Aí eu tenho o Rei de Pentáculos, né? Que é o Rei de Ouros, que fala de liderança, que fala de segurança, de disciplina, de abundância. Ou seja, nesse momento, é importante que você tenha de fato esse direcionamento, esse foco, como o Carro já falava, né? Para que você possa ser, de fato, esse líder dentro da sua vida, né? Ou essa líder dentro da sua própria vida, né? Da sua própria vida, com esse direcionamento onde você vai buscar, de fato, realizar prosperidade, abundância, né, onde você vai ser capaz de fazer com que tudo isso aconteça. Desde que você abra mão dessa inquietude que está rondando aí a sua mente, consequentemente o seu espaço externo, né? E abra mão desse pensamento realmente de escassez, porque quando a gente abre mão, quando a gente solta, quando a gente desapega, é quando a gente realmente abre espaço para abundância em qualquer área da vida, tá? E aí, quando a gente fala dos aspectos negativos disso, né, eu tô falando de indulgência, eu tô falando de obsessão com questões financeiras ou até mesmo com questões de saúde. E aqui é bom também ter cuidado com a questão da saúde, tá? Olhar para isso com carinho. Afinal de contas, o nosso templo é nosso bem maior, né? E aqui eu trago o 6 de ouros. O 6 de ouros, ele no aspecto positivo, ele fala de generosidade, fala de abundância, fala de você compartilhar, né, de você ser empático, de você receber e de você doar na mesma medida. Mas no aspecto sombra, ele vai trazer também a ideia de que muitas vezes você está agindo com escassez, né, está agindo de maneira desproporcional em relação ao que você está recebendo ou em relação ao que você está doando. Seja em que sentido for, a gente pode estar falando da área profissional, a gente pode estar falando da vida como um todo, a gente pode estar falando de relacionamento aqui também, porque essa linha aqui é de aspectos gerais, né? Então vamos supor que você esteja entregando demais para o seu pilar físico, né? Faz atividade física, cuida da alimentação, mas não entrega da mesma maneira para o campo espiritual, para o pilar espiritual, para o pilar de relacionamentos, enfim. Então, buscar esse equilíbrio aqui, né?
Aí a gente vai para a área profissional. Aí vem o impulso. A carta do impulso é muito interessante, porque você vê que parece até que tem alguém trabalhando. Impulso inicial. A imagem que me vem aqui é de que eles estão trabalhando, né? Em cima disso que pode ser compreendido como mundo. E aqui, em se tratando de uma linha onde a gente fala da parte profissional, né? Me parece muito interessante, porque isso me conecta com a ideia de que é preciso agora um impulso inicial, né? Esse poder criativo, esse poder de ação que a gente tem geralmente quando a gente está vivenciando situações novas, né? Para que a vida profissional possa avançar. Vamos ver aqui. Talvez eu esteja falando de coisas novas. Aí vem falando da justiça, né? De buscar esse equilíbrio realmente e de coisas que surgem na nossa vida como resposta do universo àquilo que a gente está semeando. Então, assim, aquilo que você plantou, você vai colher aqui, seja para o aspecto positivo, seja para o aspecto negativo, né? E o 10 de paus vem mostrando que existe aí um sofrimento, um peso sendo carregado em relação a essa área profissional, mas que está chegando ao fim. A pior parte dessa trajetória aqui, ela já ficou para trás. Então, me parece que realmente tem uma finalização de ciclo aqui, de algo que tem sido difícil, né? Para o começo de algo novo, para o começo de um novo ciclo. E por isso a gente abre essa linha com a carta do impulso inicial, né? Aí a gente vem com 4 de copas, que é pra gente ter muito cuidado, né? Aqui me sugere, assim, me vem com um aspecto de observar, né? Se a gente não tá focando, né, muito, se você não tá focando muito naquilo que você perdeu, ou naquilo que você tem, mas que não é o suficiente, porque isso não tá te gerando satisfação emocional, né? E deixando de observar essa oportunidade nova que está chegando aí, que vai te trazer contentamento emocional, inclusive. Consegue ver aqui que tem uma mãozinha, né, oferecendo uma nova taça e a pessoa nem olha. Essa taça cheia de sentimentos, né, cheia de emoções, a meu entender, positivas, né, emoções qualificadas, vamos colocar dessa maneira. Enquanto a pessoa está focada nas 3 que estão aqui, ou vazias, ou que não preenchem completamente essa pessoa. Então, assim, as oportunidades estão aí. E o universo está te trazendo novas oportunidades, inclusive como medida de justiça. O que você vai fazer com isso, né? É outra história. E aí a gente tem o Pajem de Copas, né? Que é um pajem que traz a comunicação, que traz a energia, assim, de novos começos, né? Mas com uma carga emocional positiva, né? Com ânimo, com amor, né? Com vontade de fazer realmente, assim, a coisa acontecer. Traz até uma certa inocência em relação a isso, que geralmente quando a gente está começando coisas novas, né? Quando a gente está vivendo novas situações, a gente tem até um pouco de inocência em relação a isso, porque a gente sempre vê o melhor de tudo, né? Então, é buscar essas oportunidades, trabalhar com a sua intuição, porque o Pajem de Copas, né, todo naipe de copas fala de emoção, de sentimento, consequentemente vai falar de energia, né, vai falar de intuição, vai falar de tudo isso. Então, para você tomar, de fato, isso, né, como uma grande possibilidade onde você agindo com entusiasmo, com paixão, né, com a sua intuição, você vai conseguir gerar esse novo início aí, né, fazer isso funcionar de maneira sustentável e focada, se você realmente cortar essa inquietude que vai, nesse momento, aparecer na sua cabeça. Aí a gente tem, para a parte de relacionamentos, amor à espreita. Parece que o cupido tá pronto aí, né, para poder se manifestar. É literalmente um cupido aqui, né, olhando para o lado, ou seja, né, de olho aí no que vai acontecer. Aí eu tenho a temperança, gente, que é essa carta maravilhosa, que ela traz, vocês vejam aqui, né, que ela é um anjo, né, tem as asas aí, é o anjo da temperança, tá praticamente dentro de um rio aqui, ou seja, tem muita água, tem muita emoção aqui, mas ela tentando balancear,
né, a quantidade de águas. Então, de água dentro das taças. E a temperança é uma carta muito incrível, porque ela traz cura, perdão, ela traz equilíbrio, ela traz relações profundas, de muita intuição. Ela é lenta, né? Porque ela vem trazendo junto com ela a estabilidade, vem trazendo conexões, fortalecendo conexões que realmente são verdadeiras, né? Mas antes de tudo, buscando trazer essa cura para corações que eventualmente estão feridos, né? Que precisam se recuperar, e toda recuperação, toda cura demanda tempo, né? Para que isso realmente funcione. E aí a gente vem com a Rainha de Paus, que é uma rainha incrível, extremamente espiritualizada, né? Uma energia que fala muito da espiritualidade junto com você aqui. São pessoas muito intuitivas, ou está pedindo também para você se conectar com a sua intuição, né? E trazer essa força, esse poder criativo da Rainha de Paus, porque ela é a que tem coragem, a que tem autoconfiança, a que de verdade consegue gerar transformações na vida por meio do impulso criativo, da alegria, né, da sua conexão com a espiritualidade, né, e com a intuição. Muito poderoso isso aqui, tá? Além de tudo, é uma das rainhas mais, uma das energias, né, vamos colocar, dos arquétipos mais significativos no campo sexual, vamos colocar assim, né? Então, ou seja, tem muito fogo por aí. E aí a gente tem a Rainha de Ouros, que interessante. E a gente tem a Rainha de Ouros dentro da linha de relacionamento. Isso aqui tá falando do quê, gente? Tá falando de você buscar realmente... Em primeiro lugar, me vem à mente que você tá buscando algo sério, né? Que você busca uma relação estável. Se você já tá vivendo uma relação estável, é o momento de nutrir essa relação, né? De nutrir essa relação, de cuidar desse espaço, né? De realmente ser essa rainha que acolhe, que cuida, que nutre, né? Vem com essa energia daquela que é profundamente cuidadora, que é sustentação para sua família, para o seu relacionamento, né? Para as pessoas que estão na sua vida. Mas é óbvio que isso tudo também depende de como você cuida de si, né? Então tem muito isso do autocuidado, tem muito isso de você estar conectada com a sua energia, né? Se proteger energeticamente, se proteger emocionalmente também, né? Para você conseguir manter essa sustentabilidade. No aspecto negativo, ela vai falar de conflitos internos, né? De trabalhar demais e deixar de lado as coisas que são importantes na vida. Então, dentro de um relacionamento, ou na busca de um relacionamento, essa nutrição, né, esse autocuidado, esse cuidado outro também, né, essa solidez é essencial para que você possa realmente viver aquilo que você busca. E aí a gente tem, gente do céu, que coisa interessante, eu nunca tinha visto a Rainha de Copas. Ou seja, a gente está falando aqui de pessoas que têm uma maturidade muito grande, estão em caminho, né, de viver essa maturidade. Porque a rainha, ela já é automaticamente, né, dentro do tarô, né, as cartas da corte, elas têm diferentes significados, desde o pajem até o rei e rainha, que já falam aqui de solidez, de estrutura, de maturidade. E a Rainha de Copas, ela é a rainha que mais ama, né, no tarô, porque afinal de contas ela é a rainha do naipe de copas, que é do naipe das emoções. Então aqui tá falando dos próximos dias, trazendo, né, junto com a Rainha de Paus, o fogo, essa questão do ímpeto, da criatividade, tudo. Da Rainha de Ouros, trazendo a questão da nutrição, do autocuidado, do cuidado de si com o outro também, mas vem falando na Rainha de Copas, de novo, de você se conectar com a sua intuição, de abrir espaço para essa autocura, lembrar que você, por meio da sua intuição, por meio das suas emoções, das suas ações, você tanto pode curar, quanto você pode ferir, e isso tanto aos outros quanto a você mesma, né? E para buscar ser para si mesma e para os outros esse espaço de acolhimento também, de nutrição, de compaixão,
Não se descuidar de si mesma, jamais aqui, né? E agir como essa que realmente é a rainha da estabilidade, né? Junto com, perdão, a rainha da estabilidade mesmo é a rainha do naipe de ouros, né? Mas pensando na estabilidade emocional, né? A rainha de copas é a que fala muito sobre isso. Ela é vaidosa, né? Ela traz uma energia de vaidade, de autocuidado muito grande, de compaixão, como eu já falei, de calma, né? Ela é curadora, ela se conecta profundamente com as pessoas com as quais ela tem um vínculo, né? Emocional forte, ela se conecta profundamente por meio da intuição. Então, tudo isso tá aqui para os seus próximos dias. Me parece que essa linha de relacionamentos aqui tá muito positiva, né? Quer dizer, tem espaço aqui para reaproximações, tem espaço para novas conexões, né? Mas isso tudo vai depender de como você vai se portar aqui, porque isso aqui tá falando muito mais de você do que de outras pessoas, embora exista aqui um amor à espreita. Então, é você rainha, você reinando, imperando na sua vida sentimental. Aí eu tenho aqui como uma cartinha do Anjos do Amor, libere-se. É hora de retomar o controle da sua própria vida. Ai, Senhor da Glória, a gente pega o Anjos do Amor para poder tirar uma cartinha de conselho, e ele vem falando de libere-se, é hora de retomar o controle da sua própria vida. O que você acha que isso significa com esse monte de rainha que apareceu aqui na sua linha de relacionamentos, né? A linha do amor. Deixa eu ver. E a outra é take a... tome uma nova chance divina. Deixa eu ver que tá em inglês, tem que traduzir, gente. Toda mudança positiva e bem-sucedida envolve um degrau... envolve riscos. E se você está preparado para seguir a sua intuição ou a sua guiança divina a novos territórios. Assim que você deixa aquilo que parece familiar, mas não é apropriado para você, você abre novas portas para novas oportunidades e aí você abre novas portas para novas incríveis oportunidades. Então se dê uma nova chance. E aqui a gente vem falando de nova chance, gente, é muito interessante nessa leitura, porque eu tô falando do impulso inicial na parte profissional e tô falando de amor à espreita, né? E tô falando de olhar para tudo isso de maneira diferenciada. Tá muito incrível essa leitura, viu? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar isso para os próximos dias. E se fez sentido para vocês, deixa aí um comentário, deixa seu joinha, né? Me fala o que você achou. Beijinhos, até a próxima!